Eu quero ler para vocês o que está escrito em Gálatas 5, 1 a 14. Gálatas 5, 1 a 14. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos de novo coloqueis a jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos da lei, da graça decaístes. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vós corrieis bem, quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá condenação. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, porque continuo sendo perseguido? Logo está desfeito o escândalo da cruz. Tomara até que se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis da liberdade para dar a ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. No contexto de Gálatas, deste texto aqui, Paulo fala a respeito de Agar e Sara. E é uma história emocionante. Sabendo ler, será como quem assiste este Runner from Ravenshire. É uma história emocionante. Alguns vão achar que ela é politicamente incorreta, porque fala de escravidão e manda embora a escrava e o filho da escrava. Só que para o mundo de hoje é politicamente correta. Abraão tinha 2 mulheres. Olha, mais correto do que isso no século 21. Mas lendo com os olhos de Deus, a história fará muito sentido. Diz o texto anterior, capítulo 5, versículo 21. Capítulo 4, versículo 21. Dizei-mo vós, os que quereis estar sob a lei, acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava, outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, e o da livre mediante a promessa. Estas coisas são alegorias, pois estas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para escravidão. Essa é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos.
Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é a nossa mãe. Porque está escrito, alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Para quem não conhece, Sara, mulher de Abrão, era estéril, ficou com medo de não poder dar filho, que era vergonhoso na época, e arranjou um jeitinho de dar a Abrão um filho através da sua escrava. Doida para controlar a situação, passou na frente de Deus, pecou, fez a Abrão pecar, e ali nasceu o filho da escravidão. Velha já, mais de 40 anos, né? Mais? Deixa por 80. Com 80 anos, ela que era tão bonita que encantava os reis, de repente concebeu e deu à luz ao filho da promessa, aquele que Deus tinha prometido a Abraão, que chamaria a sua descendência. E diz a Bíblia que nós somos filhos espirituais de Abraão. Mas na nossa vida, cada indivíduo sofre o problema de ter uma natureza decaída e escravizada ao pecado. E os crentes, os regenerados, têm uma natureza segundo a promessa de Deus. E essa promessa de Deus, válida para hoje, é de que pelo Espírito faríamos morrer a natureza escravizada, natureza carnal, e participaríamos da ressurreição de Cristo na nossa vida cristã. Então Paulo diz muito sabiamente: meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. E é disso que, então, vai tratar os versículos, capítulo 5, 1 a 14. E, do ponto de vista de Deus, vamos obter uma visão da liberdade e da justiça. Vamos entender o que a Bíblia fala a respeito da verdadeira justiça que vem do céu e da verdadeira liberdade. Deixe-me dizer duas coisinhas. Justiça hoje é uma coisa caída em descrédito. A suprema justiça encarna a suprema injustiça. Para nós, individualmente, justiça é quando eu me dou bem. Por exemplo, ninguém mais abre o jornal, né? Vamos no computador e damos uma olhada nas notícias e vemos: fulano ganhou na loteria. Isso é injustiça. Por que não tem lá? Vadislau ganhou na loteria sem jogar. Isso é justiça. Afinal de contas, eu tenho obedecido a Deus, eu tenho amado a Deus, eu tenho amado meus irmãos, eu vou à igreja, por que não ganho na loteria? Outra coisa, todo mundo na corrida de carro é Ayrton Senna, só eu que chego em último lugar. Isso é injustiça.
Então, o sistema de justiça ou injustiça, social ou individualmente, se tornou algo sem sentido. Devemos aprender e retornar ao padrão de justiça de Deus. Segunda coisa é liberdade. Vocês têm a virtude de serem novos e não terem a memória das besteiras que os mais velhos têm. Quando eu ligava a televisão, eu via uma definição de liberdade. Liberdade é uma calça velha, azul e desbotada, que era a velha calça rancheira. Hoje todo mundo chama de jeans. Mas o tema liberdade é uma calça velha era do tempo da rebeldia estudantil, da revolução estudantil. Era um padrão de vida. E liberdade, então, da mesma forma que justiça, ficou o termo que todo mundo quer, mas é uma ilusão. Justiça e liberdade são duas águas que buscamos para a nossa sede. E ela só é encontrada na água viva, que é o Senhor Jesus. Então, primeiro, a definição de liberdade para nós é que liberdade é ter Cristo formado em nós, como Paulo disse. Não só, como todo mundo diz, aceitar a Cristo, mas ter Cristo formado em nós, recebê-lo no nosso coração e crescer no seu conhecimento, no relacionamento com Ele, no conhecimento do seu amor, e então experimentar um outro nível de liberdade. Numa visão de justiça e liberdade em Cristo, nós vamos descobrir dois pensamentos que ameaçavam a igreja nesta época de Paulo. O nomismo, que é, vamos dizer, obras da lei, e o libertinismo, que eram obras da carne. Essas duas coisas ameaçavam a igreja. Todo mundo é legalista. Por exemplo, se você quer subir no meu pé para ficar um pouquinho mais alto, eu vou gritar com você, sai de cima que o de baixo é meu. Porque dói no meu calo, e eu não quero dor. Se alguém tiver que sofrer dor, que seja você. Esta natureza carnal que leva a pessoa a desejar ter uma lei particular, uma lei de um país em que ele seja rei, um país de uma liberdade anárquica, sem compromissos com a autoridade, com o próximo, qualquer coisa, ela acaba gerando libertinismo. Quando eu sou lei para mim mesmo, eu usarei a lei para satisfazer meu desejo. Existe uma lei no meu corpo que diz que eu não posso passar fome. Mas em nome dessa lei eu não preciso comer 10 vezes por dia. Eu não preciso comer exagerado. Havia uma pessoa na cidade de Jaú, um lutador de boxe, que era famoso por comer demais. E o pessoal, na época de eleição, um dia como hoje, oferecia churrasco. E ele era boca de churrasco, estava lá em toda oportunidade. E um dia brincaram com ele. Você consegue comer um boi sozinho, né? Ele falou, sozinho não, mas com um pedacinho de pão até que vai. Quando somos leis para nós mesmos, somos insaciáveis.
E porque somos insaciáveis, queremos mais. De quanto poder eu preciso para me satisfazer? Mais do que você, mais do que todos os meus vizinhos, mais do que todos que eu conheço, e mais do que todos que eu não conheço, porque deles é que vem o meu provento. Ouçam, versículo 1 do capítulo 5, 1 a 4. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Antes de conhecer a Cristo, eu era um menino exemplar para todo mundo ver. Só eu sabia dos tombos que eu levava. Eu fui suspenso 14 vezes na primeira vez que eu fiz a primeira série do colegial. O que é hoje? Primeira série do colegial é o quê? Do ensino médio. Da segunda vez que eu fiz a primeira série, de novo, eu fui suspenso 17 vezes. E da terceira vez que eu fiz a primeira série, eu fui expulso. Disseram que eu quis bater no diretor, difamação. Mas se vissem a minha fotografia tirada naquele dia para o livro escolar, um livro de latim na mão, uma cara de piedade que mais parecia o Papa, ninguém diria. E dali para frente, eu deixei a minha casa, deixei os padrões dos meus pais, deixei a Cristo e tenho vergonha dos meus pecados. Quando Cristo me salvou, quando eu conheci a Cristo no meu coração, quando Ele começou a ser formado em mim, eu tive uma experiência de liberdade que jamais havia experimentado. Voltei para minha casa e, ao chegar no quarteirão acima, eu encontrei papai na esquina. Me aproximei, abracei-o e disse: pai, eu quis sair da sua sombra e frutificar em outros lugares, mas não deu certo e eu voltei. E ele, abraçado, me disse: filho, você nunca saiu daqui. E houve a reconciliação. E de repente eu experimentei toda a liberdade de ser filho. Eu que escondia coisas do meu pai, tinha vontade de falar, de abrir o coração, de abrir a mente. Eu que tinha vergonha da proximidade de minha mãe, estava ali pronto a ser o filho da promessa. Paulo me adverte, então, já que eu experimentei essa liberdade, não poderia jamais voltar a sofrer o jugo da escravidão. Pagar o preço do pecado, pagar a dor de consciência, pagar as dores de estômago advindas desse procedimento falso, desta falsidade de vida. Então ele diz: não volte a ser lei para você mesmo. Porque
a tentativa de obedecer qualquer lei só por obediência da lei, para usufruir dessa lei, ela causa problemas morais, ela causa profundas quebras. Existia uma lei no Éden, e essa lei no Éden consistia em amar a Deus e amar o próximo. Amar a Deus, o Criador, e amar de quem nós fomos feitos à imagem, e amar o próximo, também feito à imagem de Deus e, portanto, a nossa imagem. E respeitar a ordem do Senhor de se alimentar do que era permitido e não provar o fruto proibido. Essa lei era o pacto de Deus dentro do Éden. Quando este pacto foi quebrado, e Adão e Eva deixaram de experimentar o Éden, Deus deu nova lei. Agora uma lei que até aqueles que tinham olhos e corações fechados para Deus, fechados para o conhecimento de Deus em função do pecado, aqueles que haviam sido separados de Deus pelo pecado, poderiam ouvir falar dele. Então Deus deu uma imagem do sacrifício, ensinou um culto que Abel entendeu e Caim não entendeu. E durante todo o tempo, até Noé, Deus ainda falou com o homem, apesar de o homem não ouvir. Mandou que Noé pregasse, apesar de o povo não ouvir. Mais tarde, Deus apresenta em Moisés a lei, e a própria palavra escrita, a lei escrita, dizia: a lei não salva e Deus não quer sacrifícios que não venham do coração. Antes, a lei condena, mas ilumina aquele que é o autor e que é a personificação da própria lei, o Senhor Jesus Cristo. Uma vez eu estava indo para a casa da minha namorada, não se preocupem, é a Beth mesmo. E com muito medo no meio do mato, indo da minha casa para a casa em que as moças estavam, eu caí nos buracos, tropecei, molhei a minha roupa, sujei de barro. Quando avistei a casa e uma luz à porta, eu me animei. Eu que estava perdido, agora via. Na proximidade da luz, minha sujeira ficou à amostra. Mas a mesma luz que iluminava a minha roupa, iluminou também o rosto da minha amada quando ela atendeu à porta. E é isso. A palavra de Deus é uma luz que aponta meu pecado, mas que aponta também para o Senhor Jesus, a quem em amor eu saberei obedecer com sabedoria, até ser Cristo formado em mim, até que eu faça jus a toda a liberdade e possa usufruir dela sem pecar, com toda a força dos relacionamentos, em todo o amor. Então, o que nós entendemos? Paulo diz: para a liberdade Cristo nos libertou.
Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. A circuncisão era uma das provas, das mostras visíveis do pacto. Assim como havia a guarda do sábado, a circuncisão. E esses sinais que apontavam para Cristo tinham uma razão de ser. O sábado, por exemplo, que é o descanso do Senhor. Para um povo em pecado, resta um descanso em Cristo. Ele é o nosso descanso, Ele é o nosso sábado. Quando o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz, Ele guardou o sábado no sepulcro e cumpriu a lei com sua morte. No primeiro dia Ele ressuscitou. Então o sábado está cumprido para nós e assegurado o nosso descanso. Da mesma forma a circuncisão. A circuncisão é o corte do prepúcio, assim como Cristo foi cortado da humanidade. Na cruz do Calvário foi cortado da humanidade o símbolo da vida, da autoria da vida, foi cortado. Ele padeceu no seu sábado para nos conquistar o descanso. E quando ressuscitou, Ele trouxe a vida. Ele nos trouxe a uma participação no seu amor. Assim, quando eu quero seguir a lei para me justificar, eu quero basear a minha vida na minha própria lei ou na lei dos outros, eu quero experimentar a liberdade por seguir a lei, eu só encontro de novo escravidão. No entanto, diz a Bíblia que a lei é boa, que a lei é perfeita, que a lei é agradável. Como entender isto? Pois é quando eu entendo quem é o autor da lei, quando eu entendo quem é o verbo da lei, o Senhor Jesus, eu experimento com Ele a libertação que a lei do amor pode me trazer. E é isto que Ele está dizendo. Se eu quiser viver por mim, eu volto à escravidão. Se eu quiser viver por falsas liberdades proclamadas por outros, eu caio em escravidão. Eu vou ler aqui Gálatas 2, 16 a 21, para que entendam. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não, porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me construo transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E este viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Para compreender esta visão da fé em amor, compreender a
justiça e liberdade na visão da fé em amor? Deixe-me ler os versículos seguintes. Capítulo 5, versículos 5 a 8. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vós corrieis bem, quem vos impediu de continuar a desobedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. O tema de Gálatas inclui justificação pela fé. Mas entendam, muito mais do que justificação pela fé, Gálatas fala da vida cristã centrada em Cristo, que é o verbo, a lei encarnada, e isto em oposição ao monismo e ao libertinismo. Isto em oposição ao legalismo e em oposição à imoralidade. Schaeffer fala da lei e da lei do amor. A lei da lei é sempre escravizadora. Quando um povo quer viver a lei, ele vive a transgressão da lei. Se vocês querem que seus filhos sejam transgressores, deem uma surra nele todo começo de dia e digam, você está apanhando pelo que vai fazer depois. Já fica pago, não tenta me enganar. Porque é isso que nós estamos fazendo quando pretendemos seguir a lei. Nenhuma pessoa consegue viver nem a própria lei. Se eu construísse uma lei para mim mesmo, de que eu deveria amar todas as pessoas, muitas vezes eu iria odiar. Mas se eu fizesse uma lei em que eu odiasse todas as pessoas, vez por vez eu iria amar. E teria transgredido. O conto de Machado de Assis sobre a igreja do diabo, toalha de seda com borda de linho, ou toalha de linho com borda de seda, todo mundo estava fazendo o mal, então o diabo chegou para Deus e disse, olha aí, está todo mundo fazendo mal, ninguém te respeita. Deus falou, muda a situação, agora vai ser lei fazer o mal. E o povo começou a sair de casa à noite para levar comida para a casa do vizinho que estava doente. Esses somos nós. Nós não temos capacidade de seguir nenhuma lei. E antes essa própria lei nos condena. Mas existe a lei do amor. No versículo 5, capítulo 5, versículo 14, diz o resumo da lei. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Um estudante que aprendia alguma coisa conosco, ele disse, mas Paulo errou, o mandamento não é amarás a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo? E eu falei, quem é o próximo mais próximo de nós? Não é o próprio Deus? Que nos criou a sua imagem, que prometeu andar conosco? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E outra coisa, eu já me amo. Eu amo a mim mesmo com ardor. Eu mando bilhetes para mim mesmo. Eu passo na rua e diante de alguém a quem eu devo alguma coisa e eu mando um bilhete para mim mesmo. Desvia que você não vai sofrer. Toda semana meu filho aplica injeção em mim. E eu sempre me mando um bilhete. Foge que a agulhada é ruim. Eu já me amo, eu não preciso me amar mais. E a Bíblia diz, ama o próximo como a ti mesmo.
com este ardor, com esta proteção, a Bíblia indica que eu tenho uma lei superior, a lei de Cristo. E é sobre essa que Schaeffer continua e diz: o problema sempre foi e é: qual a base adequada para a lei? O que é adequado para que a aspiração humana à liberdade possa existir sem anarquia e que proveja uma liberdade, uma forma que não seja arbitrária ou tirana? É a pergunta. Como é que eu vou obter uma lei que ela, primeiro, não seja anárquica? Mas como que uma lei pode ser anárquica? É quando eu tenho a minha e você tem a sua. Já foram a um jogo do Corinthians? Então vocês podem entender. Havia um time aí que era amado demais, e um missionário que era meu professor, havia sido missionário entre os índios durante muito tempo, e nos levou para assistir ao jogo. E ali na frente, moços e moças de escola bíblica, imagina aqueles ouvidos puros. E, de repente, alguém gritou na frente: juiz, ladrão, falou da mamãe dele, missionário impassível. Um jogador errou um pênalti, escutou impropérios. Havia um jogador chamado Cabrita. E atrás de nós, um torcedor dizia: vai, Cabrita, vai, Cabrita. Quando falou isso, levantou-se o missionário de quase 2 metros de altura, segurou o fulano com o maior amor do mundo, segurou pela lapela e disse: não fala Cabrita na frente da gente. É que Cabrita era um xingamento lá na aldeia dos índios. Não sei porquê. Se eu tenho a minha lei, você tem a sua, como viver sem anarquia? Segundo, como obter uma lei que eu garanta que não vá transgredi-la? Há uma forma. A lei do amor em Jesus Cristo, a qual diz: olhe o pecado, confessa o pecado, perdoa o pecado. E diz ainda: ama o inimigo. É isto que Paulo insta para que aprendamos. O próprio Senhor Jesus, em Mateus 5, 17, e depois em 43, 44, diz: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Ouvistes, eu porém. Todo o texto ele diz: ouvistes isto, eu porém. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos. Está aí, então, eu apresentei a vocês uma visão teórica, uma visão prática, como é que faz. Ensinei a nadar por correspondência. Agora, como é que fica daqui para frente, para nós? E Paulo fala a respeito, então, do sentimento do regenerado quanto à justiça e liberdade. Capítulo 5, versículos 10 a 14. Confio de vós no Senhor que não alimentareis nenhum outro sentimento. Mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Logo está desfeito o escândalo da cruz. Tomara até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Em
primeiro lugar, vamos entender o que é esse negócio de sentimento que ele fala. A palavra fronel não quer dizer só sentimento. Quer dizer o sentir, o entendimento. Quer dizer entender com sentimento. Fala do processo do coração em que essas coisas ocorrem. E ele diz então, eu confio que vocês não vão alimentar outro sentimento que não o de Jesus. Que vontade dá. Imagina lá, a gente cria uma filha amorosa, bonita. Quando ela chega aí na adolescência, vai passando, chega um cara bruto, feito a machado, e quer tirá-la de casa. Dá vontade da gente saber karatê. Dá vontade de saber atirar faca, machadinha. Mas a gente tem que amar o inimigo. E então a gente pega a amizade, conhece, até que ele se associa a nós num pacto, e aí conquiste a belezoca da gente para um novo pacto de vida, o pacto de marido e mulher. Mas é da transformação desses sentimentos que Paulo está falando. E num certo momento ele diz, se eu prego a circuncisão. O que é isso? Paulo não era aquele que dizia para não se submeter à circuncisão, agora vira e fala, eu prego a circuncisão. Ele diz, se eu prego aquele que é a circuncisão, se eu prego que Cristo é o cumprimento da lei da circuncisão, se eu prego que ele foi cortado conforme a promessa feita a Abraão, promessa evangélica feita a Abraão, por que é que eu estou sendo reprimido, Paulo diz. E ele continua, espero que essas pessoas que não entendem isso, que cumpram a lei toda. Primeiro, se querem que eu circuncide alguém que não é da nação judaica, eles é que se capem. Algumas pessoas não gostam deles que se castrem, não gostam de usar, então eles trocam, eles que saiam da igreja. Não é disso que ele está falando, não. Ele está dizendo que quem quer seguir a lei, que cumpra toda a lei. Quando alguma pessoa comete pecado contra mim, eu não digo, oh, que raiva, queria matar. E quando eu peco, o que ele devia fazer comigo? Pular de um abismo? Paulo diz, eu queria que este pessoal levasse as últimas consequências do que creem, assim como eu queria que vocês levassem as últimas consequências, o conhecimento e o amor de Cristo. Amar até esses inimigos. Diz a palavra de Deus que a rebeldia é a finalização da ira. Toda ira se transforma em rebeldia. No mundo de hoje, nós vivemos sob a pregação da política irada. Marx pegou em todo mundo, até os mestres do capitalismo são tomados desse arrobo de ira. Exigir o nosso direito, não o direito dos outros. Em nome dos direitos dos outros, eu roubo o máximo que eu posso. Isto não é brasileiro, não. Isto é mundial. Está em todo lugar. O sinônimo de rebeldia, diz a Bíblia, é idolatria. Portanto, acreditem que ser legalista e ter problemas de ordem moral
é idolatria e é pecado direto contra Deus. Ele nos amou e nos perdoou. Assim nós somos aproximados pelo reconhecimento e pagamento do pecado. Somos chamados pelo nosso Deus a viver a lei do amor, um jugo que é suave e leve. O regenerado deveria sentir, entender e praticar uma obediência à lei que procede do amor de Cristo. Eu não faço alguma coisa porque eu devo. Eu tenho de fazer porque amo e sou amado. Nós pecamos contra isso o tempo todo. Pais e filhos, amigos, patrão, empregado. Mas o Senhor nosso Deus sabe que neste mundo, nesta carne, somos passíveis de pecar, de transgredir a lei. Por isso mesmo Ele providenciou confissão e perdão. Esta é a grande novidade da prática do amor, do sentimento do amor. Confessar e perdoar. Eu confesso que é difícil confessar. Uma vez alguém disse: pastor, o senhor tem que parar de falar no púlpito que o senhor é pecador, porque o que o povo quer, pelo menos no domingo, é alguém que não peque. Vai para o céu. Lá não tem pecado. Enquanto aqui teremos. E devemos confessar. Sem a mínima vergonha, peito aberto. Vergonha Cristo já passou na cruz. E vergonha já a sofremos na cruz. Agora é confessar. E confessando, aclaramos a nossa vida. E perdoando, tornamos a vida livre. Libertação está nesta prática de confissão e de perdão. Finalmente, deixe-me ler aqui o texto de Tiago, que é o grande esclarecedor desta questão da fé e amor e lei. Tiago 1, 22 a 25, o irmão do Senhor diz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, e dela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Estamos contemplando um mundo que requer justiça social de nós para os outros, nunca das pessoas que exigem para conosco. Estas olham no espelho da lei e se esquecem de como eram feios. Exigem, mas na própria vida dão mostras de que estão indispostos contra Deus e contra a lei. O verdadeiro praticante é aquele que olha no espelho, vê sua feiura, mas confessa seu pecado e passa a ver a beleza de Cristo. A beleza maravilhosa e suave do amor de Cristo. Passam a viver a liberdade dos filhos de Deus. Liberdade para confessar e perdoar. Deus os abençoe.